Das pirâmides do Egito à Área 51, desertos em todo o mundo estão cheios de coisas incríveis e misteriosas. Considerando que os desertos representam cerca de 1/3 de todas as terras da Terra, não é de surpreender que novas coisas estranhas sejam constantemente descobertas por lá. Mas nem toda descoberta é fácil de entender, e em muitos casos, as descobertas no deserto levantam mais perguntas do que respostas. Com isso em mente, vamos entrar nas condições extremas dessas terras áridas e explorar algumas das mais misteriosas descobertas já feitas no deserto. Número 10. Gigante do deserto. Em 1998, um piloto de helicóptero sobrevoando o deserto da Austrália do Sul notou uma enorme imagem de 4 quilômetros de um homem carregando uma lança. Na mesma época, pessoas anônimas enviaram fax para as empresas locais informando elas da existência do geoglifo. O homem de Marie, mais tarde batizado com o nome da cidade mais próxima a ele, retrata um caçador aborígene carregando uma bumera, um tipo de vara de arremesso usada pelos nativos aborígenes da Austrália. Apesar da conexão cultural, os aborígenes locais negam qualquer envolvimento e, de fato, inicialmente perceberam o geoglifo como uma profanação de suas terras. Até hoje, ninguém sabe quem é o responsável pela misteriosa obra de arte, que está escavada a 35 centímetros de profundidade do deserto australiano. Mesmo que uma recompensa de $5.000 australianos tenha sido oferecida por informações que poderiam ajudar a identificar o artista ou o culpado, dependendo de como você olha as coisas, ninguém se manifestou. De qualquer maneira, considerando que o GPS estava começando a surgir na época de sua construção, o feito é surpreendente. Número 9. Baleias de férias. O deserto do Atacama chileno é um dos últimos lugares em que você esperaria encontrar 40 baleias, vários golfinhos e outros mamíferos marinhos. Desafiando as expectativas, o Morro da Baleia está a 40 metros acima do nível do mar e a 3 quilômetros do mar. Encontrar fósseis ou ossos de criaturas marinhas extintas em terra não é tão estranho, mas descobrir tantos deles todos no mesmo lugar e por volta do mesmo período inicialmente deixou os especialistas muito intrigados. Os ossos fossilizados dos mamíferos foram descobertos durante obras rodoviárias em 2010, e os especialistas logo publicaram suas descobertas sobre a vala comum. Embora um tsunami assassino tenha sido sugerido como a causa num primeiro momento, ele logo foi descartado após uma análise dos sedimentos na areia. O que a análise encontrou, entretanto, foi a evidência de uma proliferação substancial de algas. Os pesquisadores compararam as descobertas com as causas observáveis da morte marinha, dessa escala, em nossos oceanos modernos. A pesquisa indicou que as criaturas marinhas foram mortas rapidamente pelos subprodutos tóxicos de uma população de algas em expansão. Uma vez mortos, os cadáveres devem ter sido carregados por um canal de maré, que desapareceu há muito tempo, depositado em uma pilha ordenada e lentamente consumida pelo deserto. Número 8. Desastre no deserto. Em 2012, trabalhadores de uma empresa de petróleo polonesa em uma expedição no deserto do Saara encontraram um avião de combate da Força Aérea Real Britânica. Por si só, isso seria bem peculiar, mas a curiosidade foi para as alturas, quando foi descoberto que o avião havia caído ali quase 70 anos antes, durante a Segunda Guerra Mundial. Estando muito bem preservado, o avião foi facilmente identificado como Kitty Hawk P-40. O avião de combate com 6 metralhadoras montadas nas asas destinava-se a causar medo nas forças do eixo, mas acabou caindo com tudo na areia. Curiosamente, ao ser descoberto, faltava algo no local do acidente. O piloto, um paraquedas foi encontrado no local, aparentemente transformado em um abrigo rudimentar, sugerindo que o piloto sobreviveu ao acidente. Mas, enfrentando fome e desidratação, ele deve ter vagado pelo deserto, para nunca mais ser visto de novo. Relatórios da RAF indicam que o piloto era o sargento de voo Dennis Copping, que desapareceu quando foi fazer manutenções enquanto defendia o Egito da invasão alemã no norte da África. Onde ele está agora permanece um mistério que só mesmo o Saara sabe a resposta. Número 7. Miragem da vida real. Quando foi descoberto por pastores durante o quente verão de 2014, o Lac de Gafsa, no deserto da Tunísia, virou uma atração turística na mesma hora. O que tornava o lago tão especial é que ele apareceu da noite para o dia, aparentemente do nada, em um lugar que antes era um deserto seco e árido. Estima-se que tenha entre 10 a 15 metros de profundidade. A água começou em um lindo tom de azul, mas rapidamente ficou verde, conforme as algas começaram a infestar o lugar. O crescimento de algas indicava que o lago havia ficado estagnado, tornando ele um terreno fértil para doenças terríveis como dengue e malária. Além disso, a alta concentração de fosfato do lago e a contaminação potencial das minas próximas significam que é provavelmente cancerígeno e moderadamente radioativo. Devido à falta de proibição para impedir que pessoas nadassem por ali, os moradores ignoraram os avisos dos especialistas e se aglomeraram nas águas para um mergulho no deserto. Alguns pesquisadores sugerem que um pequeno terremoto ou uma brecha em uma mina próxima pode ter liberado reservas de água subterrânea
subterrânea, formando a piscina. Outros sugeriram que a água da chuva pode ter formado o lago. Por enquanto, o mistério permanece. Afinal, as palavras lago e de repente não costumam estar ligadas. Número 6. Extraterrestre perdido. Este bizarro esqueleto foi encontrado no deserto da Atacama, no Chile, em 2003. Seu aparecimento gerou um grande debate, com um lado afirmando que a descoberta é um feto humano parcialmente preservado, enquanto o outro lado tem certeza que se trata de restos mortais de um visitante extraterrestre. Mede apenas 15 centímetros de altura, mas os ossos pareciam tão maduros quanto os de uma criança de 6 a 8 anos. O crânio longo e angular e 10 costelas, em oposição às 12 habituais, apenas aumentaram o interesse sobre o cadáver. Os ufologistas ficaram obcecados durante anos, e vários documentários e investigações se seguiram. Um estudo em 2018, liderado pelo professor de Stanford Gary Nolan, pareceu confirmar que o alien era na verdade um feto de um bebê humano do sexo feminino. A análise genética revelou que o esqueleto possuía os indicadores genéticos padrão e compartilhados encontrados em navios da área geográfica em que foi descoberta. Ela sofria de vários problemas de desenvolvimento, incluindo um distúrbio ósseo de envelhecimento rápido, que parecia explicar sua estrutura minúscula e estranha. Mas o esqueleto do Atacama também representava dezenas de mutações genéticas nunca antes vistas. Alguns tomam isso como um sinal de que esse caso extraterrestre permanece em aberto. E você, o que acha? Número 5. Rodas do Oriente Médio. Essas estruturas em forma de roda encontradas no deserto do Oriente Médio, da Jordânia à Arábia Saudita, podem ser alguns dos geoglifos mais antigos da Terra. Testes indicam que algumas podem ter até 8.500 anos. Embora algumas das estruturas pareçam geometricamente dispostas e até mesmo se alinhem para se estender em direção ao sol do solstício de inverno, as várias versões estão longe de ser uniformes. Os especialistas teorizam que as diversas ocorrências provavelmente serviram a propósitos variados, de tumbas memoriais a locais religiosos, originados de uma série de períodos da história do Oriente Médio. A idade estimada desses locais antigos faz sentido, já que o deserto era muito mais habitável há 8.000 anos, quando as tempestades eram mais frias e as chuvas mais frequentes. Infelizmente, muito pouca pesquisa foi conduzida até o momento, mas os arqueólogos de todo o mundo estão ansiosos para investigar esses enigmas do deserto. Número 4. De pé na areia. Esta série de pedras monolíticas encontradas 800 quilômetros ao sul do Cairo, no deserto da Núbia, parece familiar? Isso porque é um círculo de calendário, assim como Stonehenge. Só que esse pode ser até 2.000 anos mais velho do que o ponto turístico da Inglaterra. O lugar de 6.000 anos, encontrado na bacia de Nabta Playa, foi descoberto pela primeira vez em 1974. Sua descoberta incluiu itens enterrados como fragmentos de cerâmica, lareiras enegrecidas pelo fogo e, é claro, o círculo do calendário, que é o único megálito de seu tipo conhecido de existir dentro do Egito. Mas o que os nômades neolíticos estavam fazendo tão longe no deserto? A resposta está na própria bacia de Nabta Playa, que já foi rica em águas. As próprias pedras se alinham com o sol nascente no solstício de verão, indicando um propósito cerimonial ou ritual para o local. Outras pedras enterradas são ocas, o que sugere o sepultamento dos mortos, mas os únicos ossos que podem ser encontrados são os de gato. Embora a religião pareça estar no centro, nessa compreensão deste local e das pessoas que o usaram, é tão fragmentada quanto os vestígios que eles deixaram para trás. Número 3. A tumba vazia. Os egiptólogos não são estranhos aos túmulos reais cheios de múmias, mas o professor Kent Weeks não entendeu nada quando descobriu uma grande tumba no Vale dos Reis, com mais de 100 salas, aparentemente vazias. Estudando as inscrições e artefatos dentro e ao redor da tumba, ele concluiu que a tumba deveria conter as dezenas de filhos do faraó Ramsés, o Grande. Mas quando Kent conduziu a primeira exploração em 1995, eles não estavam em lugar nenhum. O mistério continuou por mais de uma década, mas, pedaço por pedaço, Kent percebeu que as múmias não tinham se levantado e saído como em um filme de terror. Elas estavam escondidas. O que parecia uma tumba vazia escondia um amplo nível inferior, completamente enterrado na areia do deserto, atrás de uma parede falsa. Embora a escavação tenha sido um processo lento, vários dos restos mortais dos filhos de Ramsés já foram descobertos nesse misterioso depósito de corpos. Número 2. Esculturas de aranhas. Nas profundezas do deserto egípcio ocidental, no oásis de Karga, pode ser encontrada uma série de esculturas misteriosas na pedra, que datam de cerca de 4.000 a 6.000 anos atrás. A arte é anterior ao Egito Antigo e em até 3.000 anos, e encontrada em uma folha de calcário, parecem representar aranhas e as suas presas. Os especialistas sugerem que as esculturas podem ter sido uma forma de adoração para aranhas residentes no deserto, que se aqueciam no sol escaldante,
na esperança de ganhar um pouco de sua resistência ao calor insuportável. Representações de aranhas podem ser encontradas em várias culturas antigas, embora nenhuma outra desse tipo tenha sido vista no Egito. Alguns argumentam que as esculturas não são de aranhas, mas sim de uma forma de linguagem escrita, cujo significado se perdeu no tempo. Ou talvez alguém apenas quisesse realizar a primeira pegadinha de aranha falsa da história. As aranhas de carga quase não deixam pistas sobre seus criadores, deixando os arqueólogos lutando para encontrar um fio sólido nessa teia de mistério. Antes de chegar ao mistério número 1 do deserto, seria negligente não mencionar um evento que deixaria qualquer viajante do deserto perplexo, até que ouvisse a explicação. Em 2004, um disco voador pousou no deserto de Utah. Além do mais, a NASA divulgou as fotos para provar isso. Infelizmente, porém, isso não tinha nada a ver com homenzinhos verdes. Em vez disso, era uma amostra de cápsula de retorno do Genesis, uma nave da NASA encarregada de coletar partículas do vento solar. Quando a nave voltou de sua excursão de 3 anos, os paraquedas projetados para diminuir a sua descida nunca se abriram. A NASA foi forçada a implantar helicópteros para recuperar o objeto em queda identificado, que viajava a mais de 40 mil km/h. Felizmente, grande parte de sua pesquisa foi recuperada. Embora não seja um mistério para quem entenda do assunto, essa cena deve ter deixado algumas pessoas fora de órbita. Número 1. Espinhas da Terra. Do solo, o olho do Saara, também conhecido como estrutura de Richat, parece com qualquer outro trecho de deserto. Visto do céu, porém, o fenômeno do deserto do Saara é uma maravilha. Um olho enorme salta da areia, mas é visível apenas para aficionados do Google Earth e astronautas. O olho tem sido objeto de debates acirrados ao longo dos anos, com explicações que vão desde o mais simples até o mais fantástico. Originalmente, os geólogos achavam que o olho era uma enorme cratera de impacto de um asteroide, mas os estudos não encontraram evidências de quaisquer compostos extraterrestres. Uma teoria recente publicada no Journal of African Earth Sciences afirma que a estrutura é uma cúpula geológica profundamente erodida, formada há mais de 100 milhões de anos. Naquela época, a massa de terra do Saara repousava sobre uma camada agitada de magma, que se expandiu para formar uma cúpula elevada circular. Sim, a Terra teve que cuidar com espinhas de 40 km de largura quando adolescente. Com o tempo, a cúpula sofreu erosão e a distribuição de diferentes tipos de rocha dentro dela formou os círculos que podemos ver hoje desde cima. Essa teoria não é universalmente aceita na comunidade científica, mas poucas alternativas foram apresentadas. Fora da comunidade científica, a abundância de ferramentas e lanças humanas antigas encontradas na área levou os teóricos da conspiração a acreditarem que o olho pode ser os restos da lendária Atlântida de Platão. Em seus escritos da Grécia Antiga, Platão descreve explicitamente os círculos concêntricos de água e terra da cidade. Mas será que uma história antiga e algumas lanças são o bastante para provar isso?